2h07. Você deve estar acompanhando, claro, as discussões, ou pelo menos ouviu falar da reeleição no Congresso Nacional. E aí surgem uma série de dúvidas, mas o presidente diz à Constituição que não pode se reeleger. Aí, no STF tem gente discutindo, não, peraí, um pode, o outro não. A Natália Pazzi vai explicar pra gente o que tá acontecendo. Mas, Natália, boa tarde. Queria te perguntar, primeiro, qual a diferença nos casos do Maia e do Alcolumbre, presidentes da Câmara e do Senado, lá atrás, quando eles assumiram? Sandro, pela Constituição, os dois têm que seguir a mesma questão, né? A Constituição deixa bem claro aí que é vedada essa reeleição, essa recondução na mesma legislatura, né? Essa é realmente a discussão que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal, que eles não podem ali se reeleger, se candidatar e serem reeleitos a isso. Não tem uma diferença nem para um nem para outro. Por isso que hoje a gente está acompanhando ali uns votos dos ministros que estão divergindo em relação a isso. Vamos por partes. Até o momento, a gente tem 4 ministros do Supremo Tribunal Federal que votaram a favor, então, dessa possibilidade de reeleição de Rodrigo Maia e também de Davi Alcolumbre. Como vocês adiantaram antes, são eles Gilmar Mendes, que é o relator dessa ação, o Dias Toffoli, o Ricardo Lewandowski e também o Alexandre de Moraes. O Gilmar Mendes, ele entende o que a Constituição não diz, ele entende que a Constituição permite, sim, essa reeleição e afirmou que o Supremo Tribunal Federal não vai decidir sobre essa recondução, que o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo é discutindo e julgando a constitucionalidade desta matéria. Segundo o voto do Gilmar Mendes, é o Congresso que tem que ter autonomia para decidir, então, sobre essa recondução ou não dos presidentes da Câmara e do Senado. O Gilmar Mendes, que é justamente o relator dessa ação, ele ainda destacou, então, que isso é um assunto justamente do Congresso, que eles vão ficar só tratando essa questão da constitucionalidade. Segundo ele, nas 65 páginas ali do voto dele, isso é, sim, constitucional, a Constituição permite essa recondução. Mas a ideia dele é que para o próximo biênio, então, entre 2022 e 2023, seja criada uma regra no Congresso para que permita a recondução apenas uma vez. Mas para o ano que vem, que é justamente essa discussão, 2021, poderia sim essa reeleição tanto de Maia quanto de Alcolumbre. A divergência que foi aberta foi a do ministro Nunes Marques, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele entende que é possível a reeleição uma única vez, ou seja, isso impossibilitaria a reeleição de Maia, já que ele é presidente da Câmara desde 2016, mas possibilitaria a reeleição de Alcolumbre, que foi eleito em 2018, está terminando o seu mandato agora. Então, Maia não poderia, Alcolumbre poderia. Essa ação, ela foi movida pelo PTB em agosto, foi movida pelo PTB, partido de Roberto Jefferson, aliado do presidente Jair Bolsonaro, em agosto. Segundo a sigla, a Constituição veda essa reeleição para qualquer cargo nas mesas diretoras responsáveis por comandar as 2 casas legislativas. Rodrigo Maia, como eu falei, ele é presidente da Câmara desde 2016, quando assumiu depois da renúncia, então, de Eduardo Cunha. Foi aquele mandato tampão que a gente diz aqui em Brasília. Daí, em fevereiro de 2017, ele foi eleito pela maioria absoluta ali da casa e depois, em 2019, ele foi novamente eleito para continuar no comando da Câmara. Já o Davi Alcolumbre, ele pretende justamente disputar essa primeira reeleição dele. Esse julgamento está acontecendo de forma virtual, os ministros eles não estão ali discutindo essa matéria, eles apenas depositam o seu voto no sistema eletrônico da casa. Eles não estão discutindo, não tem essa discussão entre eles ali por videoconferência como a gente vem acostumando. A gente teve o voto de Gilmar Mendes, os demais estão acompanhando, quem tem uma divergência acaba então aplicando também o seu voto. Se a gente não tiver nenhum destaque, nenhuma questão ali para discutir isso de uma outra maneira, a gente tem a previsão que esse julgamento termine no dia 11, mas caso algum ministro queira fazer algum destaque, esse julgamento pode sim ser levado ao plenário virtual, não, plenário virtual não, aquele plenário por videoconferência. A discussão que realmente está acontecendo seria o plenário físico, como os ministros não estão se reunindo, eles estão fazendo essa questão remota. Mas isso ainda não aconteceu, a gente está aguardando ainda os demais votos dos ministros, a expectativa é que termine ainda hoje, vamos ver se isso realmente vai acontecer ou não.
sol. Agora, aqui em Brasília, a temperatura na casa dos 31 graus. Natália, só para você trouxe esse ponto que é muito importante, sem entrar na discussão legal, mas se o Supremo autorizar e Rodrigo Maia eventualmente for candidato, ele tentará chegar seguido a terceira vez na presidência da Câmara, né? Lá, como você disse, depois que ele assume o mandato de Eduardo Cunha, já teve uma polêmica de reeleição, ele falou não, é um mandato tampão, mas na prática pode ter Rodrigo Maia a terceira vez presidente da Câmara, né? Quarta vez, a gente pode dizer, porque teve um mandato tampão, daí em 2017 ele assumiu sendo eleito pela Câmara, depois em 2019 ele se reelegeu, então foram dois mandatos e meio, a gente pode dizer 3 Até a talvez. conta é difícil, né? Exatamente, mas ele assumiria novamente, seriam 3 mandatos e meio, digamos assim. Foi um mandato tampão, ele acabou entrando numa discussão ali de que realmente ele acabou assumindo após a renúncia, mas depois ele acabou conseguindo se eleger pela maioria dos votos da Câmara. Ele diz aqui que não tem essa intenção de permanecer no comando da Câmara dos Deputados, mas o que se sabe aqui nos bastidores é que existe sim essa possibilidade do STF, caso permita, caso diga que realmente é constitucional e que o Congresso tem essa autonomia para definir essa questão, o Rodrigo Maia existe sim essa expectativa de que ele tente novamente. Já o Davi Alcolumbre, ele já vem tentando costurar isso internamente já há alguns meses, essa possível reeleição dele. Agora, vamos ver se realmente o STF vai dizer se é constitucional ou não e se vai caber ao Congresso Nacional ou não ter essa autonomia para decidir. É muito difícil, caso o STF dê essa constitucionalidade dessa matéria, é muito difícil o Congresso não tentar essa reeleição. Claro, estamos acompanhando, são muitos candidatos, tanto para a Câmara quanto para o Senado, ano que vem. Não sabemos ao certo ainda o que vai acontecer, Sandro.